Muito bem, entrevista especial desta sexta-feira. Estou recebendo aqui o jornalista, meu companheiro, amigo Adalberto Mansur. Mansur, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos colegas aí, né? Que também a gente fica bem feliz de ver, né? De rever, né? Os amigos, né? Rever os companheiros aí que estão sempre aí na luta, né? De muito tempo de casa, muito tempo de jornalismo, né? Muito tempo de comunicação, que é o nosso tema de hoje, né? Você é responsável por uma empresa, né, de comunicação. Sim, Beto. A gente cuida da ProImprensa Comunicação. Nós estamos há 14 anos no mercado, trabalhando, né? Desde que eu saí da prefeitura, a gente iniciou esse trabalho. Eu tenho meu sócio, o Rogério Rueda, e aí a gente tem uma equipe que a gente está sempre, né, na requisição dos trabalhos, indo e voltando, fazendo basicamente 2 trabalhos, que é assessoria de imprensa e o trabalho de produção de conteúdo para empresas, para marcas e entidades. Uhum. Então, esse é o negócio, o tal da assessoria de comunicação, né? Todo jornalista, quando se forma, ele sai da faculdade, em regra, né, com aquela aspiração de revolucionar o mundo, né? Porque quer defender a liberdade, quer defender o direito do consumidor, o direito do contribuinte, etc. E, normalmente, o jornalista idealista, ele evita ir para essa área de assessoria de comunicação. Mas a assessoria de comunicação, no mundo moderno, com a velocidade das redes, das mídias sociais, para mim, se tornou fundamental para qualquer empresa, seja de porte pequeno, médio, grande, porque os problemas sempre acontecem. A empresa deve estar preparada para trabalhar com os imprevistos. Você tem um olhar para esse sentido também, ou seja, a empresa tem que estar preparada para falar, para dialogar bem, profissionalmente com a opinião pública? Sim, Roberto. O que eu tenho visto muito, inclusive na próxima segunda-feira a gente vai estar participando de uma rodada de bate-papo com os colegas lá de São Paulo, é que você tem que ter um foco não só pela sua questão de você estar presente lá. Hoje já está significando que o trabalho de reputação, que é o trabalho básico que a gente faz, ele está encurtando o tempo de negócio entre uma empresa e os seus clientes. Então, por exemplo, quem trabalha com assessoria de imprensa e assessoria de comunicação, né, e aí a gente fala que não é só aquele trabalho da imprensa, o trabalho de assessoria é na divulgação, mas o trabalho também de bastidores, de fazer eventos, de estar apoiando, de estar buscando parceiros, esse trabalho se mostra importante porque você constrói uma imagem perante o público e nesse evento que nós vamos participar na segunda-feira, o principal tópico é isso. Está se reduzindo cada vez mais o tempo para fechar negócios. Quem está, né, participando de programas como o seu, de programas da mídia tradicional, né, vamos dizer assim, se é que existe essa divisão, mas vamos falar do campo da imprensa até o campo envolvendo o digital, ele está conseguindo fazer os negócios de uma forma mais rápida e principalmente tem trazido muito mais pessoas para o seu lado, clientes que tendem a fechar negócio. Porque muitas vezes você não tem aquela quantidade enorme de cliques, mas você tem as pessoas que vão vir ali muito mais interessadas em fechar, ou de comprar seu produto, né, de comprar seu serviço, do que se você de repente traz um grupo muito grande de pessoas que depois acaba indo ali só para experimentar seu produto, ou mesmo para conhecer esse produto ou serviço. Eu estava conversando com um profissional dessa área na semana passada, que ele vai nos ajudar a dar uma repaginada aqui nos estúdios, abrir um pouco mais a nossa grade para receber mais gente. Ele estava falando exatamente sobre isso. Até um tempo atrás, eu não vou dizer muitos anos, mas até alguns anos atrás, e hoje em dia ainda ocorre isso, existe uma falsa impressão que o número de visualizações, por exemplo, na internet, vão rentabilizar aquele seu investimento. É uma verdade, não é uma verdade absoluta, na minha opinião, e ele concordou comigo, eu gostaria de ouvir a sua opinião. E eu vou dar um exemplo simples. No jornal convencional que eu dirigia, nós estimávamos na época, isso eu estou falando de 20 anos atrás, nós estimávamos na época que éramos lidos por aproximadamente 100 mil pessoas. Um cálculo. Tiragem vezes número de pessoas que liam o jornal. Então, o que acontecia? Se você era lido por 100 mil pessoas,
Se 10% de quem lia o jornal lesse o seu anúncio, nós estamos falando de 10 mil pessoas. Se esses 10% que liam, que viam a sua propaganda, se 10% desses 10 mil se interessassem no seu produto, nós iríamos trazer isso para 1.000 pessoas. E se, dentre essas 1.000 pessoas, 10% se interessassem em comprar o seu produto, nós teríamos 1.000 pessoas indo na loja, na empresa, né? Fechar aquele negócio. Então, com isso a gente estimava o potencial de venda daquele anúncio. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, essa desmistificação de número de cliques e dos negócios potencialmente fechados e realmente fechados. Sim, Roberto, é uma coisa que está cada vez mais presente, pelo amor ou pela dor, né? A gente fala que esse é o cenário que a gente encontra. Pelo amor, nós vimos que realmente muitas vezes você traz um caminhão de pessoas ali que às vezes, né, dentro principalmente desse aspecto digital, experimenta seu produto, seu serviço, mas que na hora que você tira essa degustação gratuita, você tem que fechar negócios, é cada vez menor o número de pessoas que fecha negócios. Então já está isso implícito na questão, né, do amor. Vamos falar agora pela dor. Agora o Google está entregando cada vez menos. Desde novembro do ano passado, a visualização orgânica diminuiu bastante, mas deixou uma coisa muito bem estratificada. Quem tem reputação, quem está no mercado, trabalhando de uma forma correta, fugindo de crises, fazendo a entrega de serviços, administrando as reclamações, que normalmente vão chegar das redes sociais. Quem está nesse mercado, trabalhando dessa forma, está cada vez mais tranquilo para poder ter o mercado fechado. E a gente foge um pouco então, da própria métrica da vaidade, né? Muita gente gosta lá de ver os cliques, mas passando um tempo ele começa a perceber que aquilo não se consolida como negócio. Então, realmente, até o final do ano passado, a gente teve um panorama que estava cada vez mais respeitando esse trabalho de você estar presente nos veículos de comunicação, seja por anúncio, seja por conteúdo de marca, nos veículos de comunicação que trazem credibilidade. Agora nós temos também essa questão do Google, que vem batendo muito forte, que vem sendo muito intensa, que faz com que as pessoas também, a monetização está cada vez menor. O Google está tendo que pagar a conta daquilo que ele ofereceu gratuito, e não só o Google, as outras redes, Meta também está tendo que fazer essa conversão, o que vai trazer um cenário, né, que eu digo cada vez mais, vamos dizer, quem já começou esse trabalho de comunicação vai estar muito mais consolidado para enfrentar esse cenário diferente. Vamos falar um pouquinho de concorrência. Alguém bate na porta da sua empresa, ele tem que vender um determinado serviço. Vamos para a área de serviço. E ele tem um diferencial, e ele quer explorar esse diferencial. E eu queria até citar um ramo, agora meio que sumiu um pouco, mas até uns meses atrás estava muito presente nas plataformas de mídias sociais, que é a questão de estética bucal. Muita gente, profissionais. Eu me lembro que antigamente, médico não podia fazer propaganda em jornal, dentista não podia, enfim, os profissionais liberais não tinham uma de ética, né, de não poder. E até me causou estranheza ver essas empresas com tanta intensidade nas mídias sociais. Mas, por exemplo, a questão da concorrência. Como que você consegue retirar esse futuro cliente daquele mar, daquele segmento que ele atua, para encontrar o diferencial que ele tem? O primeiro de tudo é que ele tem que pensar na solução para o cliente. Né? A gente fala que as pessoas não... Isso é uma coisa antiga, né, da comunicação, mas a gente fala primeiro que a pessoa não está se importando como que o quadro vai ficar pendurado da parede. Ele se vai ser com um parafuso, se for com uma ventosa que você vai lá e coloca e segure. A pessoa quer pendurar o quadro na parede. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo, Beto, é justamente você ter esse trabalho, né, de estar trabalhando a marca dele, seja a marca pessoal ou a marca de uma empresa, de uma entidade,
de forma com que ele apresente o ponto de vista dele, o diferencial dele, diante de uma dúvida que a população tenha. De que forma? Através de uma entrevista, através de um trabalho de assessoria de imprensa, um trabalho de assessoria de marca, que é você ir lá e reservar um espaço com a devida monetização do veículo, né, por esse espaço, não só com a questão da publicidade que a gente via antigamente, mas de repente você tem um espaço ali para você criar uma coluna semanal em que você comente essas questões, a estética bucal, quais são a importância. Por quê? Porque ele leva muito para o campo, né? Mesmo estando num veículo tradicional, ele muitas vezes navega pelas redes sociais dele. E nas redes sociais, as pessoas não estão interessadas em produtos, as pessoas estão interessadas em ter um relacionamento. Então você vai lá apresentar, ao invés de você, vou pegar uma loja pequena como exemplo, Beto, em vez de você falar unicamente daquela calça diferente que chegou, mas como aquela calça pode te ajudar no trabalho de inverno, agora com a queda de temperatura, de repente você apresentar junto com aquela calça uma camisa que já é de conhecimento do público, mas que veio junto ali, fez um conjunto legal. Então acho que é isso, são levar soluções para as pessoas, né, utilizando-se principalmente desses veículos. Por que eu me bato, até eu me alongo um pouquinho, Beto, nesse ponto? Porque está cada vez mais... se tem uma coisa que não mudou na história toda, é a questão da reputação, é a questão da credibilidade. Né? Você não consegue... um veículo não consegue, vamos dizer assim, ele tem uma monetização que venha de credibilidade para depois ele colocar o conteúdo, e nunca o contrário. Então você primeiro chegar lá falando dos seus produtos e dos seus serviços sem ter credibilidade. Por isso muitas vezes até os canais das próprias empresas acabam não tendo tanta visibilidade, porque ele chega lá e acha que ele vai ficar falando com o público, quando na verdade ele tem que ouvir mais e tem que ofertar uma solução. Exatamente, ouvir é importantíssimo. Importantíssimo. Eu vi um documentário exibido na Netflix esses dias sobre um cruzeiro que deu tudo errado. De uma hora para outra, a casa de máquinas pegou fogo, né, esses mini cruzeiros, né, de 3, 4 dias, e pegou fogo, o pessoal não sabia o que fazer, 5 horas da manhã, aquele negócio todo, e, enfim. E aí foram perceber que o navio ficou à deriva no Golfo do México. E aí, sem energia, sem nada, bom, você imagina, o sistema hidráulico, o vaso sanitário não funcionava. Bom, foi um alimentação. Caos. De 4 dias foi para 8 dias, depois eles foram resgatados e tal. Então, ao contrário do que todos imaginavam, o CEO dessa companhia, dessa bandeira de cruzeiros, observou que, claro que muitos passageiros processaram a companhia, muitos passageiros se sentiram, obviamente, desconfortáveis, mas a tripulação fez o que pôde pelos passageiros. Então, não houve comprometimento, não houve abalo no nome da companhia, que obviamente teve que reformar totalmente o navio, você imagina o caos e tal. Então, ou seja, além de se preocupar com o consumidor, por que eu estou dizendo isso? Porque as empresas também, elas trabalham com material humano. E se esse material humano não tiver suficientemente treinado e engajado, não adianta a empresa contratar a empresa do Mansur e lá, nós somos os melhores, nós somos isso, aqui e tal, mas se na linha de frente não tiver essa corresponsabilidade dos colaboradores. O que você tem a dizer sobre isso? Não, perfeitamente. A sua colocação é perfeita, Alberto, e a gente tem vários casos disso, né? Vários exemplos. No começo, por volta do ano 2015, aí nós tivemos uma crise envolvendo uma marca de leite, né? Em que a queixa chegou no 0800, mas ficou parada em algum lugar lá. Logo depois eu me recordo que no dia eu estava indo para Rio Claro fazer uma reunião com um cliente e eu ouço na CBN a questão que o PROCON já tinha entrado, que a Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais já estava na fábrica, a crise já estava do tamanho de um bonde. Certo. Então isso eu acho fundamental que as pessoas entendam que muitas vezes, antes de você ter a crise, você tem o veículo de comunicação em que, ao frequentar esse veículo, você abre um canal de diálogo com a população, com os usuários, com os clientes, e esse canal de diálogo traz para você a oportunidade de você se prevenir de questões desse tipo. Então, eu acho que é fundamental, né,
você ter, de repente, lá o seu site, onde você coloque, vamos pegar essa marca de leite, onde você coloque dicas sobre receitas, você leve um influencer, né? Hoje está muito comum, né? Leva um influencer e você acabe, né, tendo todas... Mas é fundamental que isso estabeleça um diálogo, até para você ter esse conteúdo para esse canal. Porque esse diálogo, por exemplo, você fazendo um determinado anúncio num veículo de comunicação, vamos dizer, impresso, você vai ter um retorno ali que vai te ajudar a pensar nas informações que você tem que levar no seu canal. Sim. E hoje a situação se tornou tão grave, né? Isso eu estou levando toda vez para os meus clientes, né? Que, primeiro, é importante você estar no mercado porque você aumenta vendas. Por incrível que pareça, assessoria de imprensa e conteúdo aumenta vendas. Ontem eu tive um balanço de 6 anos com um cliente em que a gente constatou 15% a mais de vendas. E o segundo ponto, a coisa se tornou tão grave que você hoje entra nas redes sociais, você vê o próprio presidente da empresa botando a cara ali para falar. Isso é importantíssimo, isso demonstra o peso que é a questão da comunicação e essa questão que você falou, né, de você estar ali se prevenindo de situações que possam ocasionar um dano de marca. Porque você imagine que vamos dizer que essa companhia de navegação teve um dano menor ao ter sua tripulação treinada para uma gestão de crise. Sim. Enquanto que se ela não tivesse esse dano, ela deixou de vender algumas passagens, alguns cruzeiros, né, para o público, nas agências, mas quem esteve presente lá, fatalmente você tem um depoimento na rede social dizendo fomos muito bem acolhidos, apesar do problema, e isso é fundamental. Né? Outra coisa que não muda é a questão da divulgação. Né? Se você tem uma notícia positiva, 4 pessoas comentam a tendência. Uma notícia negativa está 3 vezes maior, quer dizer, 12 pessoas comentam. Então, a antecipação, a prevenção da crise é um fator primordial e, só complementando, Beto, você ganha o jogo primeiro dentro de casa. Você está com a equipe fechada, com você demonstrando que tudo, que não é só discurso, né? A gente vê a questão do ESG hoje, mas muitas vezes é só uma fachada. Não pode, tem que estar na prática do dia a dia, principalmente primeiro com o time da casa. E eu percebo, ao longo do tempo, que muitas empresas demoram para estar no mercado com frequência. Eu vou te dar um exemplo muito simples. No último verão, nós observamos aqui de Limeira os problemas que aconteceram com a energia elétrica em São Paulo. A Enel foi duramente castigada, né? Todo de 60 mil pessoas sem luz, 120 mil pessoas sem energia elétrica, enfim, dando aquelas respostas de sempre. Eventos climáticos extremos, muitas árvores, enfim, aquela papagaiada que não engana, desculpa falar assim, mas não engana mais ninguém. Mas a Enel não tinha construído uma marca de excelência junto aos seus clientes, junto aos seus consumidores. O que acontece? Eu sou muito antenado, você deve ser também, em noticiário, né? Eu não ouço música, por exemplo, eu saio para correr na rua, eu estou ouvindo lá o jornalístico, né? E eu vi que de uns meses para cá a Enel passou a ser uma das principais patrocinadoras de um grande jornalístico de rádio de uma empresa. Ou seja, agora ela está fazendo uma propaganda mais permanente, mais constante e institucional, mostrando aquilo que ela faz, quem ela é, mostrando seus potenciais. Então, quer dizer, precisa deixar acontecer uma catástrofe, digamos assim, moral, para depois você ir para o mercado para dizer que você é boa. Não dá para antecipar isso? Dá sim, Beto. Eu acho, não, tenho certeza absoluta que o que nós temos é justamente essa possibilidade muito visível e o histórico diz isso. Né? E eu até me assusto, né, quando eu vejo questões como a Enel mesmo, está diante de uma situação como essa. Só para você ter uma ideia, que daí a gente também entra naquela questão da cultura da empresa. Né? Eu tenho colegas de assessoria de imprensa que numa das crises da Enel reclamaram que o presidente da empresa chegou atrasado numa coletiva. Então, são questões, né, de se recordar como a gente teve o comandante Rolim da TAM, né, o saudoso comandante Rolim, que numa das coletivas tirou a gravata e chegou
de uma forma muito séria, com uma roupa preta. Ele costumeiramente usava gravata vermelha, com um paletó preto. Ele tirou a gravata vermelha num dos acidentes da TAM. Sim. Isso já demonstra um respeito. Claro. Ele não tem mais o que fazer. Caiu o avião, morreram os passageiros, os tripulantes, as famílias, cabe a TAM dar o apoio, mas ele começa trabalhando nesse sentido. Então, tem que se antever. O que eu me preocupo um pouco hoje é ver justamente a forma como se a crise, eu acho que está vamos dizer assim, tá no cotidiano. É só se descobrir quando ela vai acontecer. Você diminui possibilidades, mas ela está ali. O que me assusta é muitas vezes, por exemplo, recentemente, vou citar um caso, acho que assim, sem citar nomes, mas vou citar um caso do nosso atendimento. Nós estivemos conversando com uma assessoria de imprensa, com uma assessoria de gestão de carreira de jogadores de futebol, recentemente. E o nosso contrato não acabou sendo feito, nem com nós e nem com outra. E eles, recentemente, uma das principais estrelas dele teve um problema conjugal lá e acabou virando notícia. E estava lá a nota do advogado, né? A nota feita pelo departamento jurídico dessa empresa de gestão de carreiras. Muito legal. Só que a nota, ela é uma nota fria, ela é uma nota para o tribunal. Claro. Eu falei, você pode até ganhar a guerra no tribunal, mas você perdeu a guerra da opinião pública. Então, por isso que eu acho que tem que se tomar esse cuidado. Outro exemplo que eu cito muito, Beto, são as empresas que prestam serviço para as prefeituras. Eu acho que elas têm que estar no seu programa, têm que estar nos outros veículos anunciando, porque são formas de ela levar a informação e evitar que se tenha uma queixa. Né? Então, por exemplo, na segunda-feira, uma marca de banco... desses bancos da área de tecnologia, né? As chamadas fintechs aí, teve uma crise. O primeiro lugar que ela foi olhar foi no Reclame Aqui. Quando a questão das queixas cresceram no Reclame Aqui, a notícia já estava no site. Sim. Então, assim, é esse o cuidado que tem que se ter. Tem que se ter uma prevenção que muitas vezes os CEOs das empresas não pensam, os acionistas, os sócios não pensam, mas que tem que ser pensado, porque é aquilo que vai afetar o seu caixa daqui a um tempo. Ou até de uma forma muito intensa no começo, e depois para você recuperar esse caixa vai ser mais difícil. A relação entre empresas e pessoas, empresas e consumidores, né, ela se assemelha muito algo muito simples. A nossa relação familiar, a nossa relação com amigos. Né? Não adianta você tentar agradar sua mulher um dia na semana. E os outros 6 dias você chega tarde, não tem jeito, você tem que ter uma convivência o dia a dia. E você tocou muito bem na questão pública, né, da comunicação pública. Nós tivemos aqui em Limeira uma agência que ganhou a concorrência de São Paulo. Não era ela especificamente que conduzia a pauta, era o ex-secretário de comunicação aqui de Limeira, uma pessoa que de comunicação não entendia absolutamente nada. Eu estou falando comunicação de uma maneira geral, porque você ser um radialista não necessariamente credencia você para tratar de comunicação visual, de comunicação institucional, enfim, todo esse arcabouço. E nós tivemos falhas. O que a gente viu só foi despejo de recursos para determinadas empresas que se beneficiaram muito disso, mas o resultado desse investimento não teve nenhum. Nós estamos vendo agora mortes que se acumulam aqui em Limeira por dengue, né? A questão de um refis fake, foi um refis que foi lançado recentemente pela prefeitura. Nós temos a questão de muitas dívidas, pessoas que estão endividadas com IPTU. Enfim, no começo do ano, muita gente continua devendo IPVA por falta de uma série de coisas. Enfim, e o que a prefeitura está fazendo sobre isso? Nada. Ela se comunica com uma live do prefeito, feita diariamente, para falar que está cuidando dos pets, para falar que está cuidando dos moradores de rua, para falar que... Pô, tudo bem. Do ponto de vista pessoal, perfeito. Mas a prefeitura é um ente público. É um ente público que tem que se comunicar com os cidadãos e não pode fazer, e isso sempre me irritou a vida inteira, querer que os canais, os veículos de comunicação sejam porta-vozes da prefeitura. Exato. Sem serem rentabilizados por isso. Como se só a prefeitura tivesse funcionário servidor público para pagar. Então, isso tem que ser feito de uma maneira inteligente. As câmaras municipais, em regra, cobram muito pouco
elas cobram o que é investido, mas não cobram o conteúdo. Eficiência. Não é verdade? Não, Beto, você tá coberto de razões, e eu fico muito chateado, né? Minha esposa eu comento muito com ela, porque ela também comenta muito comigo. Então, ela cita situações como, por exemplo, eu acabei de vivenciar aqui, vindo para o seu programa, a questão da área azul em Limeira. Né? Como é que nós vamos discutir isso? Porque você chega para um profissional da área azul e pede moedas, ele não tem. Mas tem um aplicativo. Mas aonde está que você sabe que tem um aplicativo? Sim. Ele anunciou no seu programa, ele anunciou em outro lugar? Não. Pouca gente sabe que a área azul de Limeira tem um aplicativo. E vai batendo em outras questões, como, por exemplo, eu converso muito com as pessoas na rua, Beto, e quando se discute essa questão da escala 6x1, né, de trabalho, entra muita questão ideológica na história. Eu sou favorável porque eu sou mais conservador, eu sou contrário porque eu sou mais liberal ou mais progressista. Beleza, mas ninguém nunca conversou aqui em Limeira a dificuldade do transporte coletivo nos finais de semana. Aos sábados e domingos cai muito o número de linhas. Quando a gente sabe que durante a semana, às vezes as linhas são deficitárias. Então, se fazer um jogo de aumentar o número de linhas aos finais de semana, é importante. Agora, eu resumo tudo isso, Beto, a uma questão que até envolve as próprias empresas. Não importa o formato que você vá fazer. Eu acho que até a sua fala entrou um pouquinho nisso. Se você vai fazer patrocinando, comprando espaço nos veículos de comunicação, ou se você vai fazer live. O ente público, principalmente o agente público, tem que ter conteúdo. Se ele vai lá para se justificar, ou se ele faz se justificando numa entrevista ou numa live, ele tem que saber o que ele está falando. Ele tem que ter conteúdo. Se não tiver conteúdo, não adianta, é melhor não fazer. Eu sempre comento quando eu dou o trabalho de assessoria e consultoria. Então, faça uma nota e manda para o veículo de comunicação. Faça uma nota, faça uma gravação rápida numa live, um vídeo rápido, peça para o seu secretário falar. Porque não adianta, é legal pra caramba o que o prefeito de Sorocaba está fazendo, mas primeiro, ele construiu uma imagem, né? O prefeito Manga lá está fazendo, agora ele está até vivenciando crises lá, mas ele construiu uma imagem de se trabalhar digital. Só copiar o Manga não vai resolver, se você não construiu. E a segunda, quando o Manga vai para as redes, ele vai com conteúdo. Para ir sem conteúdo é abrir uma outra crise, abrir uma outra ordem de serviço, entre aspas, que você vai ter. Exatamente, exatamente. Não, nós chegamos a alguns absurdos, por exemplo, de resgate de cães, né? Virou assunto pauta para a Secretaria de Comunicação. Não, então, mas aí entra, por isso que eu gosto muito, por exemplo, de conversar com a minha esposa, porque eu tenho um formato de trabalho, ela tem outra, ela tem loja, porta aberta, rua, ela está ali. Quer dizer, o tema que você está levando, o tema que o agente político, o prefeito, o governador, o deputado está levando, é de interesse público ou você está respondendo por uma camada ali ou por um adversário que criticou, você está fazendo uma movimentação política. Então, eu acho que é esse o cuidado que se tem que ter de fazer uma pauta que seja interessante, que volta naquela questão que a gente acabou de falar das empresas. A gente tem que ofertar soluções àquilo que o cliente pede e não muitas vezes ficar falando nos nossos produtos. Por mim, eu poderia ficar falando aqui até às 6h30 da tarde. Um assunto se você deixar também. É apaixonante, né? Você trabalha com comunicação, passou a vida inteira com isso, né? Eu vou até fazer um convite, registrar um convite para o Pérez. Encontrei com ele esses dias. Legal. E eu estou tentando trazer o Pérez para cá para a gente falar mais sobre comunicação. E eu já queria te fazer um convite desde já para a gente, quinzenalmente talvez, né? Bater um papo sobre comunicação. Eu vou convidar o Pérez, ou à distância, ou aqui no estúdio, para a gente falar sobre comunicação. As pessoas têm que entender que comunicação não é isso que está acontecendo no Instagram. Sabe, dar esse pit stop aí, estou aqui, isso não é comunicação, né? Isso é uma verbalização de alguma coisa, mas comunicação é muito mais profunda. Isso aí cada vez menos comunicação. Não é? Mesmo quem está tendo resultado, quem já teve muito resultado, está vendo cair bastante o resultado, seja de clique ou seja do chamado lead, né, que a gente fala, que é o que fecha negócio com você. E outra coisa, a quantidade de golpes que estão acontecendo no Instagram.
Você não sabe mais o que é real, se é uma loja que existe. Você tem que fazer pesquisa para ver se a loja existe, mas onde já se viu isso? Ontem eu recebi uma mensagem de uma empresa que administra condomínios citando golpes em cima dos síndicos de condomínio. Olha lá. Então, assim, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. E, Beto, eu aí também sou obrigado até a falar. Eu sou defensor, eu acho que nós militamos num período em que a gente defendeu muito a liberdade de expressão. E as empresas de tecnologia, Meta, Google, tudo tiveram a oportunidade de conversar com o Congresso, conversar com o Supremo, para criar uma lei. Eles não quiseram, eles acharam que... Hoje a gente está vendo que não só no Brasil, mas já começou na Europa e está vindo para cá, vem vindo uma regulamentação, que pode até errar em algumas coisas, mas aí você teve a oportunidade de construir uma regulamentação, porque tudo se regulamenta, tudo se regulamenta, tudo tem que pagar imposto, tudo tem regulamentação. Então, acho que é importante. A gente não pode cair, Mansur, nesse discurso raso da política. Porque o discurso raso político que eu vejo assim, vamos tirar nossa liberdade, vamos ter censura, vamos ter... Não é isso. Não é? A liberdade irrestrita, total e irrestrita, não é liberdade total. Para mim, chama-se anarquismo. Exato. Né? Se você não tem liberdade responsável, se você não assume aquilo que você faz de forma objetiva, isso não é liberdade. Exato. Eu acho que nós que militamos durante um bom tempo no jornal, com a preocupação de levar não só a verdade ali na matéria, lógico que você vai ter as versões, e uma guerra de narrativas que já era tradicional na época em que a mídia tradicional funcionava. Nós nos preocupamos com esse cuidado. Hoje a gente está vendo que isso aí é muito mais necessário, tá muito mais presente, inclusive para as marcas, Beto. Então, recentemente, uma das discussões que a gente teve lá, apareceu uma influencer aí que saiu com um jogador de futebol famoso e que disse que não usou preservativo. As fábricas de preservativo perceberam queda na venda depois da fala dessa moça. Uma fala irresponsável, uma fala sem ter, né, a mínima base. Então, eu acho que a gente tem que regulamentar, tem que tomar cuidado, talvez a gente vai errar nesse caminho, mas depois a gente corrige o erro, mas tem que regulamentar para não ter essas situações, como, por exemplo, a gente já viu aí, né, crianças cometendo loucuras porque viram na internet. Eu acho que tem que ter um limite aí, né? Tinha um papo aqui com o Adalberto Mansur falando sobre comunicação, reiterando o convite para a gente fazer um debate farol. Tem tanta coisa para a gente falar sobre comunicação, inclusive para deixar para essa geração que está chegando aí, né, que nasceu no ambiente digital e pensa que a comunicação é isso, é muito mais do que isso, é muito mais profunda a comunicação. E eu sempre digo, publicidade é uma ciência. Com certeza. É uma ciência que tem que ser estudada. Não é um negócio que você faz como a gente tem acompanhado hoje em dia. Mansur, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Espero vê-lo em breve aqui para a gente falar mais sobre comunicação e, mais uma vez, agradecendo muitíssimo. Obrigado. Obrigado, Roberto. Convite aceito. Estamos aqui para falar de comunicação sempre que possível. É só convidar, nós estamos aqui e vamos trabalhar nesse sentido. Sempre lembrando, né? Os veículos de comunicação vendem credibilidade. Aí a credibilidade vende anúncio, né? Então a gente tem que passar pela credibilidade, pela informação correta. Sem dúvida. Valeu.